contratado, vai receber um crachá, mas você ainda tem que participar do curso de formação. E se você não for aprovado no curso de formação, não tiver a frequência mínima exigida e não tiver a nota mínima exigida, você não vai ser admitido, né? Felizmente, os nossos índices de aprovação são bastante elevados. Então, são raros, eu diria. Vocês têm alguma estatística aqui? Muito poucos, né? Mas ele faz parte, a resposta é sim, afirmativa, faz parte do processo seletivo e a gente é bastante exigente, né? Principalmente com geólogos e engenheiros, né, que são, a gente tem um nomezinho informalmente, a gente chama dos cargos críticos, né, que não pode faltar numa companhia de petróleo, né, geólogos, geofísicos e engenheiros de petróleo, né? Sem isso não existe companhia de petróleo. Então, com esse pessoal, esse é o nosso maior ativo, né? Então a gente trata muito bem desse pessoal. Buchebe, sem provocações, né, Ricardo? Você é um polemizador mercurial. Ele veio 2 vezes e me provocou aqui. Agora já conversa sem provocação. Só comentário em relação, particularmente, Estudantes Sem Fronteira, né? Ciência Sem Fronteira. Ciência Sem Fronteira. É o que você falou aí, são 300 milhões da Petrobras. É um programa de governo. Eu não acho que seja ruim. E, aliás, isso aí sempre aconteceu. O Brasil sempre mandou profissionais jovens. Agora se generalizou. O que eu acho que na abordagem que eu fiz é o seguinte: acho que para o Estado Nacional hoje é mais produtivo atrair professores, acadêmicos que estão disponíveis por um prazo aí exíguo para compor a nossa carência da academia. Por exemplo, em geologia, nós sabemos que vários cursos foram criados, nós precisamos de geólogos, né? E nós precisamos criar um mecanismo mais inteligente de como atrair quadros, seja inclusive profissionais que estão, como o doutor ali falou, profissionais que estão aposentáveis ou aposentados que possam das empresas e que possam dar sua contribuição à academia também. Por exemplo, uma das coisas para mim clara uma dificuldade clara na formação do geólogo na área de petróleo é porque tem tecnologias, tem áreas de conjunto de ferramentas que não eram práticas, rotineiras ou não são de fácil acesso pela academia. Isso já foi superado, né? Uma coisa importante foi quando a primeira leva de aposentados da Petrobras, geólogos da Petrobras que saíram, foram para dentro das universidades e deram uma contribuição, porque tem uma particularidade da pesquisa do petróleo, que não é diferente da pesquisa geológica de uma forma geral, mas tem um conjunto de ferramentas distintas que exige, quanto mais conhecimento sobre ela, melhor vai ser o aprendizado do aluno nesse aspecto. E eu vejo que esse programa Sem Fronteira, ela é mais um estímulo de mandar o jovem para o exterior, ampliar essa oportunidade quando há uma carência ainda maior e que pode ser mais ampla do ponto de vista de resultado final, entendeu? Isso não é que tenha um excludente ao outro. Agora, se for em termos de priorizar, eu acho que um programa muito mais eficaz é, de fato, você olhar o que eu posso trazer para o Brasil, né? Aliás, o mercado está aqui, né? Aqui que estão as grandes oportunidades. E a gente sabe que nós temos, quando muitos dos jovens vão lá para fora, obviamente tem estratégia de retenção de quadro, dos melhores quadros dos países centrais, e isso acontece. Então, não é incomum deles resolverem ficarem por lá. Então, essa é a grande questão que a gente tem que pensar. Eu acho que não, com certeza, Ricardo. E com Ciência Sem Fronteiras, ou sem Ciência Sem Fronteiras, os cérebros vão ser drenados mesmo. Não é isso que... Tá? O que eu acho que eu digo é, de novo, né, as coisas não se excluem, as duas políticas não se excluem. Eu acho muito importante, eu gostaria de ter tido essa oportunidade, né, e te digo, agora, e também acho que... E também aponto, né, uma coisa aqui importante essa importação de mão de obra também tem que ser vista com determinados cuidados, né? Também tem que ser seletiva, porque também tem o nosso mercado, né, e a gente tem que defender, mas eu acho que podemos fazer as duas coisas, tá? E, aliás, né, contamos com a parceria da ANP, viu? Para isso estamos tentando incluir nos planos de trabalho
dos programas de formação de recursos humanos, verba também para isso, para trazer professores visitantes aqui, nessa linha. Bom, a minha pergunta, pode ter certeza que não tem nenhuma maldade, mas era para o senhor fazer uma apreciação sobre o leilão das áreas de petróleo. Eu não sou uma pessoa mais indicada, eu acho que tem os quadros aqui da ANP, né, que podem melhor falar disso, né, mas o fato é que hoje, desde os anos 90, eu vou só fazer uma colocação inicial, mas o Ribamar que vai... Né, desde os anos 90, né, que houve uma mudança legislativa importante que acabou com o monopólio de petróleo da Petrobras. Então, hoje a Petrobras atua no ambiente de livre competição e são, né, os blocos para a execução das atividades de exploração e produção são leiloados pela ANP, né? Havia os leilões anuais que ficaram interrompidos por 5 anos em função da discussão do novo marco regulatório e agora foram retomados. Uma parte, sim. Não é o filho vendendo a indústria do pai? Olha, isso aí seria tema. Depois o filho vai, não, eu quero descansar, vou vender para os americanos, como fizeram com o negocinho de caça barata uma vez, que era um negócio incrível para pegar barato. O cara vendeu depois para os Estados Unidos para coisa patente. Eu não quero me furtar de responder essa pergunta, mas isso é um tema, acho que para uma outra mesa redonda, né? Porque é um tema bastante amplo. Mas eu gostaria de ouvir também, porque quem está fazendo os leilões é... Eu vou aceitar a provocação, acho que a pergunta tem realmente pertinência. Eu diria que o geólogo brasileiro, ele nunca teve um período de dinamismo tão forte ao longo de sua história, como foi nos anos 90, por conta, na minha opinião, por conta do que aconteceu com a questão do petróleo no Brasil. Por outro lado, a Petrobras, nesse período, só cresceu. O avanço que ela teve em descobertas e em aumentar as reservas brasileiras e conhecer mais áreas, a quantidade de dados que isso gerou no Brasil foi uma coisa que, na minha opinião, essa quantidade de dados é responsável pela descoberta do pré-sal. Eu acho que se nós não tivéssemos a quantidade de dados, não teríamos descoberto o pré-sal da maneira como foi descoberto. Então, a gente teve uma série de ganhos nisso aí. Eu acho que a questão é polêmica, vai ficar aí sujeita a opiniões controversas, mas a realidade foi essa. Só tivemos ganho. Nós temos um território imenso, precisamos explorar esse território. Eu acho que não adianta nada ter um território imenso, não ter gente, não ter dados para tirar proveito desse território e ficarmos achando que temos uma riqueza que não se tira e que se é dono dela. Situação semelhante estamos vendo nas nossas bacias interiores. Também não tem dados nas bacias interiores, precisamos ter mais dados, precisamos ter mais geólogos, né? Precisamos ter, se não tivermos isso, nós vamos ser dono de uma coisa que a gente não lucra com ela, né? Eu acho que a realidade fala por si. A Petrobras cresceu, os geólogos tiveram imensa quantidade de emprego por causa disso, que nós não tivemos na nossa história. Pode perguntar para qualquer pessoa, para qualquer jovem, para qualquer geólogo da área. Agora, pelo lado dos resultados, eu acho que não há o que discutir a respeito. As áreas devem continuar, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu vou só dar mais um toque sobre isso. A minha ideia não é restrita à parte tecnológica, mas sim à parte política. Quer dizer, a gente brigou tanto pelo petróleo, a gente fez tanto esforço, e que depois, de repente, a gente está fazendo um leilão de uma coisa que sempre foi uma preciosidade para nós. Não é propriamente uma
Não é tecnológico, mas é político. Assim como a gente exporta ferro e depois os chineses mandam o ferro de volta na forma de trem do metrô, quando em outras épocas a gente exportava avião, não é? Ok. Essa também é uma polêmica que tem nós lá no nosso conselho, né? E é importante dizer uma coisa que o Bucheb comentou. Até a mudança da lei agora, em 2010, a lei da partilha e da cessão onerosa, você tinha que passar necessariamente pelos leilões, né? Com esse novo cenário, com a descoberta do pré-sal e percebendo que ali tinha uma riqueza muito maior do que a gente imaginava, enfim, ali criou-se um novo mecanismo, que é a lei da partilha e da concessão. Então, hoje, não é necessariamente obrigatório você fazer leilão. Isso é uma primeira coisa que a gente tem que ter claro. A estratégia da ANP, a estratégia do governo, hoje ela deve ser pautada por 3 modelos de exploração e produção. Um é a concessão, que aí tem que ter o leilão. Depois, o segundo é a partilha de produção, que é restrita para áreas onde você tem um risco exploratório mínimo. E o terceiro é a cessão onerosa. Então, você tem 3 instrumentos. Qual é o grande problema que aconteceu nessa última rodada? É que se entregou áreas enormes da nossa margem, né, toda a bacia da Foz do Amazonas, para leilão no sistema de concessão. Se porventura for descoberto uma grande área, uma área muito prospectiva, com um risco exploratório baixo, você não poderá mais usar o instrumento da partilha. Entendeu? Então, tem hoje sutilezas no próprio processo legal, que é isso que é o primeiro ponto que eu queria responder, que o administrador, e particularmente a ANP e o Conselho Nacional de Petróleo, tem que estar atento. E nós, cidadãos, clube, entidades, temos que estar atentos. Que a gente não precisa estar vendendo todas as áreas. Você pode abrir uma licitação de pequenos blocos ou áreas menores e, se de fato confirmada a prospectividade daquela área, utilizar outros mecanismos que são muito mais interessantes para a apropriação de renda pela União. Segundo, eu acho que eu tenho que discordar do meu amigo Ribamar, mas acho que não é verdade essa questão de toda uma apropriação ou abertura de mercado de trabalho, que a própria colega falou aqui, a nossa professora, que se formou em 92, depois teve um período de 10 anos que não tinha emprego. E nós fomos ver lá, quem vê lá a curva de licitações e a oportunidade de mercado de trabalho, isso não cresceu. Terceiro, uma coisa importante, quem descobriu grande parte do petróleo brasileiro e continua descobrindo é a Petrobras, que ela tem um interesse diferente. Uma coisa é o interesse de uma empresa que é do Estado, que tem uma missão institucional de garantir a presença, a descoberta e a garantia do suprimento energético para um país. Outra coisa é a estratégia de uma empresa privada, que tem o eixo dela principal no lucro. Então, ela vai, como aconteceu com muita frequência, atuar dentro dessa estratégia de lucro. Então, essa é uma complexidade de debate muito interessante, mas nós estamos dispostos a abrir. Eu acho que é absolutamente desnecessário um país como o nosso, que tem uma Petrobras que é estatal, ficar fazendo leilão e fazendo concessões. Desculpe, meu amigo. Só mais uma coisinha, agora é provocação. Acho que foi bem colocado. Essa questão da produção de dados, calma, não foi bem assim, não é? Mas não dá para analisar só o petróleo e nem a lógica dessa modificação. A emenda constitucional número 1 veio para uma única motivação: transformar todo mundo que está aqui em brasileiros. Quer dizer, a Xerox é do Brasil, a Dasalto, né? A Volks já virou até Dasalto, tá certo? E logo que mudou de governo, sem entrar no mérito se o governo é bom ou ruim, eu não me esqueço a propaganda da Volkswagen, né, quase meia-noite, quando ele dizia assim, olha, tinha acabado a eleição, ainda não tinha sido apurado, ele só dizia assim: não importa para onde o Brasil vá, desde que vá com a Volkswagen, estamos aí. Bom, a lógica foi outra.
o folheto que os americanos estão montando lá estrategicamente, que tem complicadores ambientais, etc. e tal, mas que eles dizem ter muito, pode gerar uma especulação enorme, pode quebrar tudo também, nessa lógica que está aí. Então, quem tem uma companhia no nível reconhecido internacionalmente, como nós temos, tem que repensar. A própria divisão de agência de petróleo, agência de energia elétrica, etc. Tal, é um negócio estúpido, porque nem sempre está pensando numa agência então, de energia. Se o modelo fosse de agências, e não vamos entrar aqui no mérito de agência, que é outra coisa altamente questionável. Não é? Não foi por acaso que o primeiro genro foi colocado lá para ser o presidente no primeiro momento. Não foi por acaso. Não é? Então, acho que não dá para fazer a análise assim só o bloco aqui ou o bloco ali. Bom, quem está tocando o Tucuruí? Quem está tocando agora Belo Monte? Quem está tocando a área nuclear? Quer dizer, é a matriz energética que está em jogo. Não é? E aí a questão energética é uma questão de poder e de poder em escala mundial. E eu acho que a gente tem que pensar nessa direção. Aí fica mais... A discussão levará a um outro posicionamento, respeitadas as divergências, etc. Mas é por aí que passa, não é só o leilão. É claro que o leilão tem os seus pepinos que nós sabemos que estão sendo falados. Não é? Alguém mais? Chefe, você que fez a pergunta? Não, eu só digo que, com muito orgulho, eu digo que a Petrobras, em qualquer ambiente, ela está preparada, seja para assumir sozinha, ou seja para assumir no ambiente de competição, ela está preparada, e se discute muito aí no regime de partilha a questão da Petrobras ser obrigatoriamente operadora de todos os blocos, né? Eu não vou discutir essa questão do ponto de vista econômico, né? No político econômico, se isso é bom, isso faz sentido. Mas do ponto de vista técnico, eu afirmo com toda a segurança que a Petrobras está sim preparada para ser operadora do pré-sal, de todos os blocos do pré-sal. Mas a política tem mais força. Aí é outra questão. Aí com certeza é outra questão, né? Eu gostaria de fazer um questionamento referente ao assunto anterior, que é o seguinte: a gente colocou aqui que a abertura de novas escolas de geologia no Brasil está na direção correta. Eu gostaria de saber se você concorda com isso. Não, a geologia tem um bom momento, né? Eu acho que sim, eu acho que durante muitos anos, eu me lembro, tinha um número mágico, a gente tinha 19 escolas de geologia no Brasil, né? Isso permaneceu assim por muito tempo. Hoje, última vez que eu estive com o professor Rualdo, que é o coordenador ele é o coordenador dos coordenadores, né? Como é que é o cargo do Rualdo? Ele é coordenador de todos